bem. Mas e para 2025? A Larissa perguntou, e 2025? Então, 2025, a gente precisa analisar as coisas como estão. É assim, ó. Vamos pensar o seguinte, como que a economia está hoje? A economia hoje, ela está, digamos assim, subiu, teve 2 reuniões do Copom que subiu, né? A taxa de juros. Selic, entendeu? Então, vamos pensar o seguinte, a gente lá no começo do podcast, a gente falou a respeito de, assim, a renda fixa ser mais, digamos, segura do que a renda variável. Sim. Embora a controvérsia. Beleza. A longo prazo... Né, inclusive na época lá, é isso que eu queria concluir, na época lá do Collor, lá, que ele confiscou a poupança, as empresas continuaram pagando, para quem era acionista. Certo. Beleza, Verdade. mas para 2025, vamos pensar assim, ó, que se a renda fixa ficou mais atrativa do que a renda variável, o que vai acontecer? Os grandes fundos que existem que investem na renda fixa, ou que investem na renda variável, ou os grandes investidores lá de fora, o que eles vão pensar? É melhor eu ter meu dinheiro investido na renda fixa, que é um pouco mais segura do que a renda variável, ou ter na renda variável? É melhor ter na renda fixa. Na renda fixa, por quê? Vamos supor que ela chega a pagar 14 ou 14,25, que nem foi lá em 2014, 14,25%. Quem segurou o investimento lá que tinha até 2025, eu lembro que tinha, pagava 14,25 mais 8%. 22%, cara, ao ano. Entendeu? E tivesse rolado até hoje, muita grana. Então, as pessoas, elas começam a tirar o dinheiro da renda variável e começam a migrar para a renda fixa. O que acontece aí? A demanda, ou seja, as pessoas que querem comprar mais, as pessoas que querem comprar, elas deixam, digamos assim, de ser aquele número grande e começa a ter uma saída de dinheiro da renda variável para a renda fixa. Entendi. Então, começa a cair o valor da renda variável, ou de ações, de fundos imobiliários e tal. E o mercado precifica isso. São chamados juros futuros. E precifica já agora. Já precifica agora. Então, o que está acontecendo? Custava em torno de R$10, né? E é um fundo que é bem diversificado, é fundo de fundos, ele tem vários fundos dentro dele, entendeu? Que é o VGHF. Ele... Entendeu? Por quê? Porque subiu 2 vezes a taxa Selic na reunião do Copom, então as pessoas estão tirando dinheiro desse fundo ou tirando dinheiro dos investimentos da variável para ir para a renda fixa. Aí é onde você pega aquele ciclo na parte de baixo aí de fundo imobiliário, de Banco do Brasil, por exemplo, que eu comentei que é 82% do valor patrimonial, e outras empresas mais também. E tem umas empresas que são boas também, mas insiste em continuar alto. Então, quer dizer, não é a hora agora de comprar essa empresa, que, por exemplo, a Klabin, top, né? Mas não é a hora, né? Então, pensando aí em 2025, Larissa, eu acredito assim que daqui até para o final do ano, acredito que vai subir ainda a taxa Selic, um pouco mais ainda, e eles vão cair. Assim, pensar em longo prazo, como é que esse fundo ganha dinheiro? É isso que a gente vai pensar, por exemplo, a respeito de uma empresa também. Como que ela ganha dinheiro? Entendeu? Como que funciona isso? E o mercado, como é que está em relação a isso? Entendeu? Se numa época, por exemplo, que você tem os juros baixos, ou se estivesse baixando a Selic, que nem começou a acontecer no começo desse governo, o que ia acontecer um pouco mais à frente? Uma galera ia querer comprar, por exemplo, a sua casa própria, entendeu? E aí a juros bem mais baixos do que pega hoje. Sim. Entendeu? Então, existiria um aquecimento imobiliário. Certo. Entendeu? Nessa época. Então, olha que interessante. Existe fundo imobiliário aqui em Itaim, que é o Merit Desenvolvimento, eu tenho ele, MFI, que ele tem um prédio subindo ali no centro de Itaim. Legal. Meu pastor até vendia apartamento lá. E cada apartamento que estava sendo vendido, existia um lucro que era dividido. Eu só recebendo. Que né? e... Da hora. Muito legal, né? E perto, quando saiu a informação, eu corri lá para ver. E eu corri ali perto, né? Aí eu vi e falei, caramba, vai subir aqui e tal, da hora. Hoje já está praticamente quase pronto. Que bacana. Entendeu? Então, assim, precisa ver como que o mercado vai se portar. Então, antes de se investir, o ideal é, assim, analisar como que funciona isso. E como que o mercado está. E como que esse fundo ganha dinheiro. Com relação ao mercado,
qual que é a tendência? Analisar isso, né? E o ideal é o quê? A pessoa aprender a fazer isso. Entendi. Na calma, de boa. Mano, eu demorei aí pra me começar a comprar a empresa pelo menos uns 4 anos, cara. Entendi. Aí eu fui aprendendo e tal. Uhum. E, então, assim, demoraram uns 4 anos. Sim, sim. E ainda fiz besteira ainda. O...